Olá, queridos alunos do sexto ano. Vamos a mais uma aula de língua portuguesa. Hoje nós vamos continuar falando sobre carta de reclamação, mas nós vamos ampliar nosso conhecimento para a gente observar, para a gente identificar o objeto reclamado. Vamos lá? Para a gente iniciar, nós vamos relembrar a última aula. Olha só, nós estudamos o gênero carta de reclamação. Lembram? O que é a carta de reclamação? Que gênero textual é esse? Como o próprio nome já diz, a carta de reclamação tem o objetivo de reclamar um problema ocorrido a um determinado destinatário que tenha o poder e dever de resolvê-lo. O discurso, o texto, deve ser argumentativo, de maneira que seja descrito de forma clara e objetiva qual foi o problema. Também deve conter quais seriam as consequências caso ele não seja resolvido a tempo. Nós vimos esse gênero textual. Então, nós vimos que para você escrever uma carta de reclamação, você tem de estar insatisfeito com algo, com algum produto, por exemplo, que você tenha comprado. Nós vimos também que o discurso do texto é argumentativo. Lembram o que é isso? O argumentativo é um texto que ele transmite uma opinião e tenta convencer o leitor, o receptor, no caso da carta, com os argumentos. Vamos lá? Para a gente continuar, nós vamos relembrar e ler uma carta de reclamação, a estrutura dela. E vocês já observem que nós vamos tratar também do conteúdo dessa carta, tá bom? Vamos lá. Vocês estão visualizando já a parte do local e data. Campinas do Sul, 29 de fevereiro de 2022. E depois do local e data, lembram? O que a gente faz? Como funciona essa estrutura? É o momento do assunto. Qual é o assunto dessa carta que nós leremos? Computador entregue com estragos aparentes. Então, a partir daí, você já sabe do que vai falar o corpo do texto. Depois, nós temos o destinatário, que também é o vocativo. Abreviação aí de excelentíssimo, excelentíssimos senhores Pedro Leal e Noel Lima, porque são dois. E após isso, gente, o que tem na estrutura da carta? Lembram? Vai vir o corpo do texto. Vamos ler sobre o que trata essa carta. No último dia 5 de fevereiro, dirigi-me ao seu estabelecimento, situado na Rua do Equívoco, número 2, como endereçado, a fim de comprar um computador. Após escolher o modelo que me interessou, solicitei que a mercadoria fosse entregue na minha casa. Para tanto, assinei a nota de encomenda e paguei a taxa para que fosse realizado o serviço. No dia 10 do mesmo mês, foi-me entregue o computador encomendado. No entanto, após ligar o aparelho na tomada, constatei que o mesmo emitia mais de 8 apitos e não funcionava. Diante deste fato, recusei o computador e solicitei que me fosse enviado outro exemplar em excelente estado, o que faria jus ao valor já pago. Entretanto, até a presente data, continuo à espera. O atraso na resolução do problema vem ocasionando vários transtornos ao meu cotidiano. Por este motivo, demando que outro computador de mesma marca e modelo seja entregue, sem falta, dentro de 3 dias úteis. Caso contrário, anularei a compra e exijo o dinheiro do pagamento de volta. Aí, gente, onde acaba em volta é o término, né? Termina o corpo do texto. Mas a estrutura da carta, ela não termina aí. O que vem após terminar o corpo do texto? Vem a despedida, que vocês lembram que deve ser formal, sem mais, ou então atenciosamente, com atenção, e a assinatura, João da Silva. Olha só, gente. Vocês relembraram a estrutura da carta e lembram que a linguagem da carta é uma linguagem formal, porém sem insultos, sem ofensas, com o objetivo de transmitir com objetividade, com clareza aquilo que você quer, sobre contextualizar o que você está reclamando, os seus argumentos, né, que dano, que prejuízo tem lhe causado em relação ao que você está solicitando. E, por último, é necessário colocar
que o problema seja resolvido. Vamos lá? Agora nós vamos identificar o objeto reclamado, que é o nosso objetivo de hoje. De que o emissor da carta reclama? Nós lemos essa carta. E de que o emissor? Emissor é aquele que está escrevendo a carta. De que ele reclama? Ele reclama da compra de um computador que, ao ser entregue, emitia apitos e não funcionava. É isso que ele reclama. Comprou um computador, pediu para ser entregue, quando recebeu o computador na sua casa, percebeu que o computador não funcionava. E como ele sustenta a sua reclamação? Por meio de que argumentos? Ele diz o quê? Que diante deste fato, recusou o computador e solicitou que fosse enviado a ele outro exemplar em excelente estado, o que faria jus ao valor já pago. E continuava à espera, não tinha recebido ainda outro computador. Ele continua sustentando sua reclamação, porque ele disse que o atraso da entrega desse outro computador foi ocasionando vários transtornos ao cotidiano dele. Olha só, gente, você identificar o objeto reclamado e verificar como se sustenta essa reclamação, ela vem com compreensão de texto, porque o texto, a carta de reclamação, ele traz uma linguagem denotativa. O que é a linguagem denotativa que vocês já estudaram? É a linguagem no seu sentido literal, real. Então, a carta, ela é direta, como eu disse, ela é clara e ela é objetiva. Vamos ver se vocês entenderam melhor, vamos exercitar um pouquinho. Vamos ler outra carta de reclamação e aí nós vamos responder duas questões objetivas, ou seja, questões de marcar, e você vai verificar se você entendeu. O que é o objeto reclamado e o que é a argumentação que sustenta a reclamação dentro da carta de reclamação. Vamos lá? Olha só. Rio Branco, Acre, 16 de janeiro de 2021. Ilustríssimo senhor gerente ou proprietário da papelaria Arco-Íris, sirvo-me da presente carta para fazer a seguinte reclamação. Dia 13 de janeiro de 2021, comprei neste estabelecimento 12 cadernos escolares que apresentaram o seguinte defeito. O pedido veio errado, caderno de 200 folhas pautadas, sendo que pedi de 96 folhas pautadas. 9 cadernos em formato 140 mm por 200 mm e um caderno de 96 folhas brancas sem seda no formato 140 mm por 200 mm. Como estou dentro do prazo para reclamar, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, e constatando que o defeito compromete o bom funcionamento dos meus materiais escolares, venho solicitar a solução para o meu problema, que pode ser a troca por um igual ou a devolução imediata da quantia paga. Aguardo o contato no prazo de 7 dias a partir do momento que o senhor receber esta carta, para que o defeito seja reparado no prazo máximo de 30 dias. Desde já, agradeço sua atenção, Marlete Silva Pereira. Agora vamos ao exercício, gente. Espero que tenham entendido a carta, o conteúdo da carta, porque esse exercício ele não vai falar sobre a estrutura da carta, ele vai falar sobre o conteúdo dela. Vamos lá, qual é o objeto reclamado e qual a argumentação usada? A emissora da carta encontra-se insatisfeita sobre um produto adquirido. Qual o objeto de reclamação? Letra A. Os materiais escolares que vieram danificados da empresa. Letra B. A resolução do problema em até 30 dias. Letra C. Os cadernos adquiridos que vieram errados. Ou letra D. A indignação da cliente a respeito do atendimento. Gente, observem. A letra A, nós podemos descartá-la? Ela está incorreta? É o objeto de reclamação os materiais escolares que vieram danificados da empresa? Não, gente, não é o objeto de reclamação, porque os materiais escolares, eles não vieram danificados, eles não vieram com problemas, eles só vieram trocados. Então, a letra A se torna errada por conta da palavra danificados. A letra B, a resolução do problema em até 30 dias. Gente, realmente, a emissora,
A reclamante, ela quer a resolução do problema em até 30 dias. A letra B, ela está correta de acordo com as informações do texto, porém, o que a questão pede é qual o objeto de reclamação. E a letra B não é o objeto de reclamação, embora essa informação esteja certa dentro do texto. Letra C, os cadernos adquiridos que vieram errados. Opa! Acabei de explicar quando expliquei a letra A e aí nós encontramos nossa alternativa correta. Os cadernos adquiridos que vieram errados e a reclamante ela pede a troca ou o dinheiro de volta. A letra D se torna errada porque diz a indignação da cliente a respeito do atendimento. Não, ela não reclama, não é o objeto que ela reclama, não é em relação ao atendimento. O atendimento não é um objeto, ela se refere ao que ela comprou, o que veio trocado. Agora, vamos a mais uma questão sobre o que nós estudamos. Aponte duas alternativas que não correspondem a argumentos utilizados pela emissora da carta, que é aquela que está enviando a carta, para sustentar sua reclamação. Gente, preste atenção no enunciado. Duas alternativas que não correspondem a argumentos utilizados pela emissora da carta. Letra A. Estou dentro do prazo para reclamar, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor. Letra B. O defeito compromete o bom funcionamento dos meus materiais escolares. Letra C. Venho solicitar a solução para o meu problema, que pode ser a troca por um igual ou a devolução imediata da quantia paga. Letra D. Para que o defeito seja reparado no prazo máximo de 30 dias. Observem, gente, que as 4 alternativas são trechos retirados da carta de reclamação que nós lemos. Só que o enunciado pede 2 alternativas que não correspondem a argumentos. O que é argumento, gente? Argumento é justificativa, é comprovação. Olha só. Letra A é uma comprovação, porque ela diz que está dentro do prazo de reclamar, é um argumento que ela utiliza de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, ela sustenta aquilo que ela reclama com base nesse argumento. E a letra B também, que ela coloca as consequências, né, para ela. O defeito compromete o bom funcionamento dos meus materiais escolares. É outro argumento que ela sustenta a reclamação dela. A letra C é a solicitação da solução do problema. Então, não corresponde a argumento a letra C e também a letra D, para que o defeito seja reparado no prazo máximo de 30 dias. Tanto as letras C e D correspondem a soluções para o problema e não a sustentação da reclamação dela por meio de argumentos. Ok, gente? Então, para a gente finalizar, para a gente fechar, tenham atenção aos pontos que serão lidos, tá bom? Sobre a carta de reclamação. Nunca admita a responsabilidade. Opa, a não ser que você realmente tenha culpa. Mas nunca diga diretamente que acha que a pessoa queixosa também tem a culpa. Nunca escreva alguma coisa potencialmente difamatória ou que possa ter qualquer atribuição de comportamento ilegal, desonesto ou incorreto. Diga a verdade. Qualquer pessoa que baseie uma decisão em uma declaração que você tenha dado, sabendo ser falsa, tem o direito de reparação legal. E por último, preste bem atenção no que vai escrever, pois todas as evidências do ocorrido devem comprovar que você é que tem razão. E aí nós terminamos nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido, internalizado o que é a carta de reclamação, o objeto reclamado e a importância da argumentação naquilo que você está reclamando. Assistam essa aula no portal Eduque Acre. Obrigada!